A equipe do Dourado gosta muito de marcar em pressão alta e com vários jogadores. Se a gente for olhar aqui nesse vídeo, a gente vai reparar quantos jogadores estão encaixados um para um aqui, ó. Meu coração tem dono. Marcelo Rangel. Remo. Atletas azulinos somos nós. Leãozinhos, Melzinhos e Melzinhos. Emotion e Emotion. Ô, Leão. Tem gente que não dorme hoje. Eu sei, Léo. A torcida te ama, Léo. Tu vai pra cima. Tá, tu tem um negócio. Né? Esse Cuiabá tá no caderno aí, Eles aprontaram aquela humilhação. Tem um amigo nosso que tá na bancada que eu não posso dar o nome dele. Que ele não acertou voltar. Foi. Rapaz, teve um amigo meu. Meu amigo não dê nome, meu amigo. Pelo amor de Deus. Que trabalha aqui no grupo V8. Tô me direcionando ao V8, que é secador do Remo, Paysandu. Quando eu falo pra ele trabalhar na área externa do Baianão, ele se emociona. Assim, que, nossa senhora. Tu quer ver um homem ficar branca quando eu falo, V8, pegue a câmera e vamos aqui na área externa do Baianão. Galera do Icuí toda conhece. Vamos ali na arquibancada da Almirante. Bacana, galera do Icuí toda conhece ele. Uma vez a gente tava fazendo jogo no Mangueirão, jogo do Paysandu, aí saiu um gol do outro time. Aí falando assim, gente, tá vazando o que vocês estão falando aí. Era o V8 xingando o time. Aí, teve um amigo meu, que é daqui do Grupo Liberal, do Departamento de Esportes da Liberal Macho, não é? Que foi pra Cuiabá assistir aquele Cuiabacho lá. Ele levou 3 camisas. Já sei quem é. Ele levou 3 camisas. Todas do Remo. Achando que ele ia abalar. Lá em Cuiabá. Quando ele vai pegar o táxi pra pegar o voo da Avianca. Cara, como é que pode? O taxista ria. O pessoal no balcão da Avianca ria. Como é que pode o cara ser um covarde? E ele com uma cara de Vamos lá. Cumo. Vamos lá. Vamos falar das coisas Mas do vai Leão. Azul, Paraíba. Isso vai ser exorcizado. Céu. Esse fantasma vai ser exorcizado amanhã, às 9h35 na Arena Cuiabá. Uma pena que nem todos os que estiveram lá na Arena Pantanal poderão estar lá novamente nessa sexta-feira. Mas é muito emblemático. 10 anos depois do Cuiabá, o Remo está praticamente decidindo, né, uma vida de acesso com a equipe do Cuiabá e o Remo sendo favorito, na minha opinião, tá? Favorito e sem a vantagem que tinha 10 anos atrás. É bom que se diga isso. Sem o clima de festa, sem o clima de oba-oba, muito pelo contrário. O clima do Remo hoje é de muito foco e de muita determinação no resultado que está próximo de vir. Então, eu confio muito mais no Remo de 2025 do que no de 2015, vai. Gente, Marcelo Rangel fora, mas o Reinaldo tá de volta e um possível retorno do Cláudio também, né? Cláudio viajou, tudo certinho. E o Remo praticamente com a força máxima para jogar contra o Cuiabá. 5 jogos são 5 vitórias. Qual a postura ou o Remo tem que ser o Remo que vem sendo no campeonato? Por exemplo, eu tenho quase certeza que o Guto não vai mexer em negócio de vamos segurar, vamos recuar. Olha, não. Vocês acreditam? Eu acredito que sim. Estou dando logo a minha antecipada, minha resposta. Vocês acreditam que o Remo vai ser o mesmo Remo dessas últimas 5 rodadas ao comando do Guto? Ou seja, vai jogar lá em Cuiabá para ganhar o jogo? Para ganhar, eu acho que vai. Mas pressionando, fazendo aquele bloco mais alto, como a gente viu nos últimos 3 jogos, principalmente aqui em Belém, acho que não. Acho que o Remo vai ter uma postura estilo camaleão, Paulo Fernando. Ele vai se adaptar um pouquinho aos momentos do jogo. Eu tenho até um vídeo aqui no telão, vou até pedir licença para ir até ele, para mostrar para vocês, sobre um pouquinho como joga o time do Cuiabá. O Gabriel depois ele vai me pegar aqui com essa tela para mostrar aqui para vocês. Opa.
Porque o Cuiabá é um time Lá que... ele 1 milhão de vezes. O Cuiabá, Paulo Fernando, Rodolfo, Luiz, a equipe do Dourado gosta muito de marcar em pressão alta e com vários jogadores. Se a gente for olhar aqui nesse vídeo, a gente vai reparar quantos jogadores estão encaixados um para um aqui, ó. Um zagueiro com um ponta, o outro zagueiro com centroavante, o outro ponta tá aqui. Exatamente. O lateral tá aqui em cima, até porque o Cuiabá joga com uma linha de 5, então os dois alas atacam bastante. Tem outro meio campista aqui, é um time que vai marcar alto a todo momento. E aí, o Criciúma, o Coritiba, ele é obrigado a dar o chutão, perde a bola, e repara aqui quantos jogadores do Cuiabá já estão aqui no ataque. Vou até voltar um segundinho no vídeo, que é para parar aqui no momento certo, que a gente tem aqui até uma linha trajada para mostrar quantos jogadores estão na jogada. Mas vão ser 7 jogadores rápidos aqui no campo de ataque, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores logo depois que roubaram a bola. Chega forte. Então o Remo ele tem que ficar prestando atenção nisso. Porque, querendo ou não, a gente já viu em vários jogos a dupla de zaga do Remo como foi na reta final do primeiro tempo contra o Operário. São jogadores que rebatem muitas bolas. Estão ali sendo pressionados, como foi contra o Atlético Paranaense também. Bola pega no pé do zagueiro, ela queima, vai para o ataque. É algo que o Remo tem que corrigir porque o Coritiba ele sofreu com isso contra o Cuiabá. O Cuiabá chegando com vários jogadores. Mas, porém, entretanto, todavia, essa mesma pressão que resultou aqui no gol do Safira, ela resulta em muito espaço. Aqui a gente consegue ver a mesma coisa, tá? 1 para 1 aqui, todos os jogadores do Coritiba naquela pressão por encaixe. A equipe do Coritiba troca os passes, começa a sair jogando e vai deixar um espaço gigantesco, vai achar, melhor dizendo, um espaço gigantesco aqui com o Josué, o meia da equipe do Coritiba. Ele recebe a bola, perceba o espaço, o latifúndio que ele tem aqui, Beth. Um jogador aqui, outro ali, a dupla de zaga ali atrás, todo o campo, todinho para ele correr, e aí Pana, Pedro Rocha, Diego Hernandes, todos esses podem achar um contra-ataque maravilhoso, e aqui uma situação de 3 contra 3, sendo que o Josué ainda tem a vantagem de estar correndo em direção à zaga. E aquela... isso o Cuiabá estava ganhando, exatamente, né? E aquela corrida torta do zagueiro, né? Ele mal te olha, mal volta para marcar, então se ele tivesse esperado, e aqui o zagueiro foi muito inteligente, o Bruno Alves aqui, se ele tivesse vindo pro Josué, ele ainda teria um passe muito mais tranquilo para acertar. Ele erra o passe, ele acerta na verdade, a jogada não dá sequência. E eu queria que você reparasse aqui, ó, o Mateuzinho só vai voltar para marcar agora, tá? O ala pelo lado direito da equipe. Só volta para marcar agora, um tempasso depois. Então o que acontece é que também o Cuiabá, apesar de marcar muito bem alto, fazer uma boa pressão, quando a pressão é quebrada, deixa muito espaço no meio de campo e demora muito a voltar para marcar. Aí eu vou discordar do amigo quando você disse agora há pouco que você acha que o Remo não vai fazer essa marcação alta. Eu já acho ao contrário. O Remo vai pressionar? Eu acho que o Remo vai obrigar, porque não pode dar um jogo desse aí, tu não pode dar moral pro time jogando dentro da casa dele, vir tocando bola até o meio. O Remo tem que obrigar o Cuiabá a errar, que é para complicar a vida dele no que puder. Pelo menos eu penso. Como eu falei, principalmente o Remo ele vai ser mais camaleão do que um time que vai pressionar mais, como foi, por exemplo, no Repá. Primeiro tempo inteiro do Repá, o Remo lá em cima do Paysandu. Contra o Cuiabá, acredito que ele vai subir uma horinha, eu acho que vai ser da forma como o Felipe tá falando. Subir uma hora, baixa outra, fica no bloco médio em outros momentos. Não, mas principalmente esse espaço que o Remo pode achar aí, Rodolfo, e principalmente com o futebol do Panagiotis. Quando a gente diz aqui, ó, que o Remo vai marcar alto, não quer dizer que ele vai deixar desguarnecido aqui atrás. Ele vai fazer uma marcação sob pressão, pelo menos o que eu acho, na saída de bola do Cuiabá. Porque se tu deixar zagueiro, por exemplo, o zagueiro não tem habilidade nenhuma, mas se ele vem sozinho com a bola, ele já vai entregar pro meia dele aonde? E aquele número 7 que fez o gol a Cruz é bom, né? O argentino, né? Ele tem controle de bola, né? Mesmo sabendo que o Cuiabá tem uma série... Cara, o Cuiabá, pra mim, ele tem um problema muito grande. O Remo tem um enorme, que é a ausência do Rangel. Né? A gente tá falando, pra mim, do melhor jogador do campeonato. O Rangel é o melhor jogador da Série B. Com brilho ou sem brilho? Com tudo, mano. Nas ligas americanas, o melhor jogador do torneio é o MVP, é o jogador mais valioso. Pra mim, o Rangel não necessariamente ele vai ser tecnicamente o melhor, mas é o que mais valeu para o campeonato. Acho que é a perfeita definição do Marcelo Rangel. Mais valioso, o que mais valeu, acho que é o Pedro Rocha. Mais valioso? Mais valioso? Não é valioso financeiramente, é valioso, assim, valioso para a tua equipe. Quando ele sai... Valuable. Exatamente. O Rangel, ele é importantíssimo. Vocês são tão deselegantes que o Rodolfo está elogiando e vocês não deixam o cara falar. Quer ver uma coisa? Desculpa, Rodolfo. Rodolfo, termine. O Rangel, ele é o jogador mais importante. Ele é o quê? Ele é? O jogador mais importante do Remo. Bonito.
Assim, disparado. Aí não tem... Pô, se eu for colocar a face do Pedro Rocha e a face do Rangel, aí é sacanagem. Mas né, eu tenho algo a falar em brincadeira, relação ao né? Pedro Rocha, que eu vi ontem, inclusive, um torcedor do Remo falando, que é verdade. O Pedro Rocha pode fazer quantos gols for. Pode fazer 3 gols no jogo, os 3 de cabeça, pode rolar na grama, não sei o quê, mas o topete do homem vai estar sempre em cima. Prestem atenção nos jogos do Pedro Rocha. Eu não sei qual é esse gel que ele usa, que o topete dele fica sempre em riste. Topete. Em riste. Difícil, né, mano? Ô, meu... O seu olho pode brilhar pelo Marcelo Rangel? Aham. Por que o meu não pode brilhar pelo Verdade, você tá certo. Você Você tem que foi respeitar o meu brilho no Você olho. foi deselegante agora. Peça Verdade. desculpa, Pedro. Desculpa, amigo. Já pediu, já. Está desculpado. De nada. Você acha, Jamais repita. você acha também o quê? Hein, português? Você não tem nada pra falar? Você vai ser Não, esses momentos eu não tenho tantos elogios assim, então prefiro me calar, mas... Você não gosta do topete do Rangel? Não, pô, não tem comparação topete do Rangel com o do Pedro Rocha. Até porque o Marcelo Rangel ele tem mais cabelo do que o Pedro Rocha, né? Bora voltar a falar de futebol, que tá demais. Sim, vamos lá. Então, é isso, cara. Mas a ausência do Safira... Foi dar moral. O cara já deu em mim ali, ó. Falando de topete, o Bed tá fora. Eu tô falando, não dá espaço. Tem que fazer igual o Remo tem que fazer com o Cuiabá. Não dá espaço, velho. Mas a ausência do Safira, ela é muito sentida pro Cuiabá. E é uma excelente notícia pro Remo, a ausência do Safira. Égua, Rodolfo, eu não posso... Não, peraí, me perdoa. Acho que, Bed, o que aconteceu com o Rashford do Baianão? Verdade. Tinha o Marrone. Também não consigo entender. Vai, tu eu que chamei ele de Rashford aqui, né? Né, o Remo, enfim. Eu só não vou culpar mais o Tafarel, olha como vocês tiram o programa. É fogo, velho. Só não vou mais culpar Cláudio Tafarel nessa convocação, porque o Rangel tá batido. Pro Brasil nos jogos da data FIFA agora de novembro. Mas a ausência do Safira, cara, é uma excelente notícia pro Remo. A gente tá falando de um dos goleadores do campeonato. Então, no momento de decisão, uma ausência como a do Safira é um reforço pro Remo. Como o Cuiabá vai ter com a ausência do Rangel, mas, cara, é aquilo que eu falei. Eu acredito muito que o Léo Lang vai dar a resposta dele. O Léo Lang tá se preparando essa semana, tá tendo um trabalho tá tendo toda a força, o pensamento positivo da galera lá no Remo, do torcedor do Clube do Remo, que tem que emanar pensamentos positivos para o Léo, porque eu citei na transmissão, citei ontem e cito hoje. Se o Remo tá vivendo esse momento, tem uma participação fundamental do Léo Lang, Exatamente. que foi naquele jogo lá em Caxias do Sul, que foi um jogo que ninguém viu. Mas, cara, o que o Léo Lang fez naquele dia, ele só fez falta chover, literalmente. E isso é o trabalho do Daniel Crisio. Sim, do verdade. Daniel, que é um baita profissional, um treinador de goleiros do Clube do Remo, que muitas vezes não é levado em consideração o trabalho desse profissional. Sim. Porque o Igor Vinhas é um baita goleiro, um excelente goleiro. Quando ele foi anunciado, falei aqui que era uma baita contratação. É o nosso trabalho acompanhar, ainda mais o Campeonato Paulista, que todo mundo assiste. O Campeonato Paulista é o brasileiro do primeiro semestre, né? Dos estaduais, todo mundo assiste. Então, esse que é esse Igor Vinhas. E a análise de uma posição ajuda com melhores momentos, goleiro. Sim. Porque todo lance que ele defender vai estar lá, se ele frangar também vai estar lá. Justamente. Então, cara, o Léo vai responder amanhã. O Léo vai fazer uma grande partida assim amanhã. E a ausência do Safira, e já tá desde o campeonato, né? Desde depois do jogo do Remo, logo das 3 rodadas depois, que é o Alain Pereu, que é um zagueirão. Ele se contunde na época do jogo contra o Paysandu aqui em Belém. Acho que é uma rodada antes. E aí, cara, os outros zagueiros do Cuiabá é um time de qualidade. O Bruno Alves, a gente tá falando de um Bruno cara Alves que é muito bom zagueiro. Cara, o Bruno Alves é bom lateral zagueiro. esquerdo, como o time tá jogando com alas, o Max, que já jogou de volante, de meia e de ponta direita nesse time, ele tá jogando como ala esquerda, e aí o Sander tá jogando como terceiro zagueiro pelo lado canhoto. Quase fechou com o Remo no começo da temporada. Foi ventilado, o Remo Bom foi jogador. atrás. Eu queria o Bruno esquerdo, Alves zagueiro. aqui, cara. Bruno Alves eu Bruno acho Alves um baita de um zagueiro. muito bom. Mas eu vejo totais condições do Remo, cara, ganhar. E a ausência do Alain Pereur, do Safira, é um reforço pro Remo. Porque respeitando os outros atacantes do Cuiabá, inclusive o Derek Lacerda, que foi pro Sport, nenhum atacante do Cuiabá chegou nem perto de ter os números que o Safira tem com a camisa do Dourado. Nem o Edu, que foi aquele atacante que defendeu o pênalti do Jodóis, algumas Série Bs, foi artilheiro da Série B, jogou pelo
pelo Cruzeiro. Tanto Ele que ele até foi pediu, dispensado. Não, ele pediu pra sair e Sim. deu um tempo na carreira dele. É. E deu uma parada que ele queria repensar a carreira dele, o Edu, que não conseguiu responder, tanto no Goiás quanto no Cuiabá esse ano. Então nenhum jogador chegou nem perto dos números do Safira na temporada, cara. Então é um baita reforço pro Remo a ausência do Safira, né? E o Cuiabá é um time que vai sem 4 titulares, né? 5 titulares, né, cara? Então o Remo tem totais condições e que... Na verdade, são 4 titulares, titulares. e um reserva que entra todo jogo, que é o Mineiro. E Lucas que Mineiro. Nossa Senhora de Nazaré, o Léo Lang esteve lá com a filhinha, o filhinho Verdade. dele, o filhinha Esposa. recém-nascida, a esposa. Abençoe que ele faça uma grande partida e que seja uma noite de Marcelo Rangel com o Léo no Gol Azulino. Porque o resto do time, todo mundo confia pra caramba. A volta do Klaus é... E o Fundamental. Klaus, diferentemente do Caio e do Reinaldo, ele não precisa de 1 ou 2 partidas pra pegar E no até porque ele treino. não ficou muito tempo fora também, É, né? Ainda Klaus bem que é- ele vai voltar. E aí tem um detalhe, Importante. aproveitando tua fala, Rodolfo, recentemente eu tava gravando um vídeo pro meu Instagram e aí eu fui pegar lances tanto do Igor Vinhas quanto do Léo Lang. E assim, não há como pra você citar nenhum jogo do Léo Lang pela Tombense, ano retrasado, pelo Remo ano passado e pelo Remo este ano, que você olha e fala assim, Léo Lang falhou aqui. Léo Lang poderia ter feito tal coisa. Foram lances que ele realmente foi bem. Volto a falar, pra mim o Igor Vinhas, quando ele voltar fisicamente bem, ele deve ser titular, porque pra mim ele é um pouco mais goleiro, mas o Léo Lang não é aquele cara pra tu jogares fora. Tanto que até no início do ano a gente falava assim, ó, o Remo, ele precisa contratar mais um goleiro, porque ele precisa ter 3 goleiros, mas não se desfazendo do Léo Lang. E aqui aproveitando também sobre jogadas que podem ser interessantes para o Remo, todo jogo quando eu comento, eu faço um vídeo pro nosso Instagram aqui do Liberal Mais Esporte, que é de encaixe do jogo. Uma jogada que fere muito o Cuiabá, que pode ser um ponto forte pro Remo, cruzamento do lado direito do ataque adversário, o lado esquerdo da defesa do Cuiabá, para o meio da área ou para o segundo pau, justamente onde entra o Caio Vinícius. O Cuiabá sofre muito assim. Sofreu 2 gols no último jogo dessa maneira contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E que o Dodô, se entrar no jogo, ele entenda o momento dos colegas e qualidade o Dodô tem, que ele não entra com a murrinha que ele entrou, tanto que ele só fez 8 jogos. O Dodô, ele teve numa disputa entre ele e o Bosquilha. A gente comenta com fatos, não é? Qualquer um daqui da mesa, se o Dodô tivesse à disposição para ser contratado, contrataria o Dodô para o começo da temporada. E o Dodô, ele é uma das grandes decepções para mim na temporada do Remo. Esperava bem mais do Dodô. O meio campo clássico, com 10 depois que mesmo. ele começa muito bem, né? Sim. Aí tem aquela contusão contra o Capitão Poço. Aí desde aquela contusão desanda. A disputa foi entre o Dodô e o Bosquilha pro começo da temporada. E o Remo apostou, o Dodô. O Remo apostou em ti. O Remo acreditou em ti. E o Marrone fora dos relacionados. E aí, cara, que o Dodô, se ele entrar no jogo, ele não entre com as rotações que a gente acompanhou do Dodô nessa Série B. Que ele entre se entregando como os amigos deles estão. Vai voltar pra ti. Vai voltar pra ti, pro Português e pro Luizinho. Presta atenção. O ouvinte toca no pato ali, num ponto ali. Será que o Guto não viu o Dodô no treino e não reposicionou o Dodô? É isso. Pode ser também. Porque olha só, e eu não pensem que eu tô querendo aqui crucificar ninguém. O Português já foi, é assunto, carta virada. Mas a gente tem que E o falar Dodô nele. é desde o Daniel Paulista, né? Pois Não é só é. do português. Eu sou um grande defensor do Dodô. Pois eu é, acredito o que Dodô ele foi... não pode ter isso, Luizinho. Ele não pode ter desaprendido o que ele fazia lá, né? É uma questão muito psicológica também, e a gente vê o maior exemplo disso pra mim, desculpem citar, mas o maior exemplo tá do outro lado da rua. O Nicolas foi quem no começo do ano de 2025 do Paysandu? Chacota. Foi chacota, foi fiasco praticamente. Apesar de ele ter feito muitos gols no Campeonato Paraense, ele foi um fiasco. Não foi nem de longe o Nicolas que o torcedor do Paysandu estava acostumado a ver vestindo a camisa do Paysandu. Por conta disso, ele vai buscar um outro ar na sua carreira, que é disputar a Série B pelo Criciúma. E em determinado momento da Série B no Criciúma, ele começa a fazer gol adoidado. Isso por quê? Porque ele era muito cobrado dentro do Paysandu, porque ele era aquela figura de ídolo que hoje que outrora o Paysandu teria. Então, isso acabou mexendo com o psicológico do Nicolas e ele próprio acabou falando isso. O exemplo do Dodô eu cito porque antes do Dodô, aliás, quando o Dodô chegou, o Remo ainda não tinha no seu elenco o Pedro Rocha tinha acabado de chegar,
O Remo tinha o Felipe Viseu, que tinha chegado na mesma época do Pedro Rocha, mas não tinha Marrone, não tinha o Matheus Davó. Só 7 jogadores fizeram mais gols que o Nicolas nesta Série B. Exatamente. Não tinha o Marrone, não tinha o Matheus Davó, não tinha outros jogadores que poderiam trazer o protagonismo junto com o Dodô. O Dodô foi a primeira grande contratação do Remo para a temporada. E talvez, depois da lesão que o Dodô teve no meio do Campeonato Paraense... Ele foi a primeira, que ele foi anunciado no ano passado. Foi o que eu falei, ele foi a primeira. Né? Depois da lesão, ele não consegue desempenhar em um lapso de 2 partidas ali a mesma coisa que ele rendia antes. Tanto é que ele começa muito bem, ele faz 3 gols, eu acho, na estreia do Remo, aquele 5-0 no primeiro jogo do Remo no campeonato. Ele arrebentou naquele jogo. E aí a torcida começa a cobrar ele. E aí o psicológico dele talvez tenha ficado um pouco abalado e ele ficou um pouco encostado. Mas isso não significa que ele não possa ajudar na reta final. E se ele ajudar na reta final, acho que vai ser muito emblemático, tanto pro Remo quanto pra ele. Porque o que a gente fala do Paysandu, o que começa errado não tem como terminar certo, a gente pode falar do Remo. O que começa certo, tem chances de terminar certo. E o Bad tocou num ponto que pra mim é isso, cara. O Guto tá 5 jogos vencendo. E se o Guto vai levar o Dodô... É porque ele viu algo no treino no Dodô, cara. Ele não pegou e falou assim, Dodô, bora viajar ali, bora dar uma volta? Exatamente. Sim. Hoje ninguém... Esse é o ponto. Hoje ninguém tem mais... Poucas pessoas têm mais moral que o Guto dentro do Bainão, cara. Ele não ia falar assim, pô, tô com peninha do Dodô. Ele viu algo no Dodô. Cara, o Guto, ele sabe a qualidade do Dodô, pô. Ele sabe que o cara não desaprendeu a jogar. Com certeza ele deve ter tido aquela conversa neurolinguística dele com o Dodô. Toma-te peia, olha. Toma-te peia, olha. Mano, uma grande emoção. Vocês saímos por cima. Né? Vocês querem uma curiosidade sobre o Dodô? Uma curiosidade aleatória. A última pessoa da família do Dodô que viajou para a disputa de um campeonato, de um jogo, foi a esposa dele. Ela participou de um torneio de beach tennis recentemente. Bom, companheiros, nós vamos nos despedir da galera da rádio, mandando um beijo no coração de vocês. Amanhã, programa... Eu não preciso... presta atenção, galera da 98.9. Desde 8h30 da manhã, a gente já começa falando de futebol. Amanhã nós vamos acompanhar tudo, os representantes do Pará, na Série B. Vamos saber, você não perde nada. Cobertura total desse Remo e Cuiabá. Sensacional. Amanhã no microfone da nossa Liberal Mais, tá? Então um beijão no coração de vocês. Valeu, Luizinho. Valeu, tchau, Rodolfo. Galera da rádio. Valeu, tchau. Felipe. A gente continua no YouTube. Quem quiser vir com a gente, que estiver aí na rádio, vem pro YouTube que a gente continua o programa aqui. Bom, o Dodô é um jogador que pode entrar e pode ser esse diferencial, de repente, ali. Eu acho que ele não vai entrar. No final das contas, acho que ele não vai entrar. Mas ele tá no grupo, né? Ele tá no acho grupo, que ele entra, principalmente se o Remo estiver ganhando. Pois é, ele tá falando pode que entrar ele pra segurar o jogo. Mas ele é atrás do Natan. O Natan é o primeiro que... eu pergunto para vocês, isso. Companheiros, e esse ataque? Natan Pescador. Com a evolução do Pedro Rocha, evolução que eu digo, com o retorno, fazendo gols e respondendo assim ao treinador, não que ele deu a resposta, mas o Guto disse, vocês vão lembrar, o Pedro Rocha ele está se readaptando, ele volta de uma contusão. Eu acho que ele carimbou e disse pro Guto o seguinte, eu tô aqui e já aguento jogar os 90 minutos. Com certeza. Eu tava até pensando sobre o ataque do Remo hoje, Paulo Fernando, antes de vir pra cá, justamente vendo os jogos da equipe do Cuiabá, como o time sofre um pouquinho na bola aérea, eu pensei assim, poxa, ele vai manter o Pedro Rocha centralizado, como centroavante, não como ponta esquerda. Querendo ou não, Pedro Rocha ele não tem a parte física desenvolvida de um centroavante, trombador na área, bola aérea. Ele tem muito mais a movimentação. Aí vem dos lances e fala assim, cara, mas tem um outro ponto. O Cuiabá, ele sofre muito em contra-ataques assim também. Um time de transição, mas que deixa a parte de trás meio solta, né? E eu parei a pensar, cara, ele vai colocar o João Pedro. O João Pedro também não é um atacante trombador. O João Pedro não é um mestre do pivô, da grande bola aérea. Então, pra mim, ele vai manter o mesmo ataque, com o Pedro Rocha centralizado, Hernandes pela direita e o Nico pela esquerda. E aí, Davovão? Pra mim também. Esse é o mesmo time, né? É o mesmo time com a entrada do Klaus e o Léo no lugar do Rangel. Mas é o mesmo time. Você mexeria, Luizinho, ou é esse o time? Mesmo time na medida do possível. Literalmente o time que tá ganhando não se mexe. Fala aí, português. Não, vou mostrar um negócio de bastidor aqui pra vocês depois do programa. Então, antes do bastidor, a gente vai embora, né? Beijo pra galera, obrigado V8. Valeu, Gabrielzinho. Agoniado pra pegar. Valeu, Gilmazinho, galera toda. Presidente Vargas. Um grande beijo no coração de todo mundo, tá? Amanhã nós estamos de volta às 8h30 da manhã aqui
na 98.9. Beijão, galera. Tchau. Fui. Valeu. Tchau. A Liberal Mais apresentou Liberal Mais Esporte.